ver. Daqui a... E agora? Aí, pronto. Oba, isso mesmo. Agora sim. Perfeito. Agora vocês vão Ótimo. ter que me perdoar, porque confesso, isso é o primeiro live que eu estou fazendo na minha vida. Por isso, Muito bom. Bom, primeiro eu me sinto muito honrada pelo nosso canal ser a primeira live. Eu vou apresentar o Rabino. Eu já tive várias aulas com ele, inclusive, e ele é uma pessoa assim que tem um conteúdo de cabala muito especial e muito genuíno. Eu acho que assim, às vezes a gente ensina as coisas, mas não é necessariamente a gente ensina, mas não faz exatamente o que a gente ensina, né? E o Rabino, ele é uma pessoa que realmente ele vive de acordo com o que ele ensina. Então, acho que é muito lindo isso e difícil de fazer, porque exige muita força interna e muito conhecimento. Então, é um prazer ter o senhor com a muito gente. obrigado. E assim, aqui acho que a maioria das pessoas não são, né, judias ou religiosas ou nada disso, então é até uma ótima oportunidade de ouvir a cabala de alguém que vive ela e que tem a religiosidade dentro desse conceito. Então, que não é simplesmente só a cabala para a vida prática, mas que nasceu dentro desse conceito e desenvolve isso ao longo da vida, né? Então, quero passar um pouco a palavra assim para você falar um pouco assim, como que a cabala entrou na sua vida, né? E discorrer um pouco disso. Olha, confesso que após essa introdução, está sendo um pouco difícil para eu dar continuidade. E eu vou me explicar por quê. A palavra Kabbalah, em hebraico, significa o dom de receber. Poucos de nós temos o dom de realmente receber, porque para receber, a pessoa tem que ter humildade. Uma pessoa para receber, ela tem que fazer assim, como são as duas mãos, abaixar a cabeça e esperar de ser iluminado. Isso significa que para a Kabbalah, que significa receber, a pessoa tem que abaixar o seu orgulho e diminuir o seu ego, algo que é muito difícil nos dias atuais. Como os rabinos têm um bom costume de sempre contar histórias, eu vou contar uma pequena historinha para mostrar o que significa o dom de receber. Um jovem ouviu falar que em Jerusalém tem um grande centro da Kabbalah, onde que tem um professor com muito conhecimento que ele realmente ensina. E as pessoas que lhe visitam, que frequentam a sua escola, realmente aprendem. Ele viajou para Jerusalém. Ele entrou assim que aquele senhor entrou para dar, aquele professor entrou para dar a primeira aula. Ele começou a falar, de repente o professor começou a falar e percebeu que ali no último banco tem um jovem. Ele olhou para ele e chamou ele, falou, vem cá, vem aqui na frente. Ele se aproximou e aquele professor tirou uma fruta e entregou para ele. Falou, leva. O jovem estendeu sua mão assim para pegar. Aquele ancião, aquele professor ancião ficou super irritado e tirou sua mão e não entregou. De novo, fez a moção que está querendo entregar para ele. E ele estendeu sua mão de novo, o aluno, querendo pegar. Isso aconteceu algumas vezes. E ele ficou surpreso. O que esse cara está querendo dele? O que esse professor está querendo da vida dele? Chamou ele, está querendo dar para ele alguma coisa, ele desiste. Mas os outros alunos se aproximaram, falaram o seguinte, ele está te dando alguma coisa. Estende tua mão dessa forma para receber, ele vai te dar. Você não está recebendo, você está pegando. Quando Oh, alguém faz com sua mão assim, ele pega, ele não recebe. A primeira condição para a Kabbalah é uma pessoa saber que ele tem que ser humilde. Ele tem que receber, tem que abaixar a cabeça e aprender, ouvir e prestar atenção. E esquecer de tudo que ele já sabia, já aprendeu, que muitos de nós ouvimos e na hora que nós ouvimos já pensamos,
Será que faz sentido isso que ele está falando? Ou já ouvi uma coisa diferente? Ou que talvez ele está falando demais? Por isso, na hora da gente ouvir, nós não ouvimos. A nossa cabeça já está viajando para vários assuntos sem paciência para ouvir até o fim e sem a humildade necessária para receber. Por isso, após uma introdução dessa que eu recebi hoje, não sei como que isso se encaixa com humildade, mas devemos ser humildes e realmente aprender, ouvir. Agora eu vou tentar, de uma forma sutil, responder à pergunta. Qual a ligação que eu tenho com Kabbalah e por que eu estou envolvido com isso? Na realidade, o meu envolvimento com Kabbalah é mais como a linha hassídica, que se chama Hassidut, que é uma versão que explica a Kabbalah, porque a Kabbalah pura, ela é realmente difícil para entender ou para receber e principalmente difícil para integrar, se integrar naquilo e internalizar aquilo. Kabbalah tem que ser internalizado. E agora, já que eu falei para vocês que os rabinos gostam de contar histórias, agora vem mais uma historinha pequena. Eu vou tentar diminuir meus histórias para não sair muito fora do assunto. Mas nada melhor do que uma história para demonstrar o assunto. Tinha dois grandes rabinos que estudaram Kabbalah e diariamente dedicaram 1 hora, 2 horas nesse estudo tão profundo. Mas um deles achou pobre. Ele foi aprender Kabbalah numa das grandes escolas hassídicas que começaram 250 anos atrás. Quando se encontraram mais uma vez, aquele que não viajou perguntou para aquele jovem que viajou, falou pelo seguinte: o que você aprendeu diferente daquilo que a gente estava fazendo aqui? E quantas horas por dia você dedica para esse estudo? E ele respondeu: não é questão de horas, eu dedico minha vida para isso. O tempo inteiro estou num estado de meditação e estudo. Eu estou estudando e meditando o tempo inteiro. E o outro falou para ele o que estava errado da forma que a gente estava praticando Kabbalah 1 hora por dia. E o outro falou: deixa eu te explicar. Quando nós estudamos sem internalizar, sem se integrar no assunto, sem viver aquela realidade. E para você entender o que significa viver a realidade, eu vou te dar um exemplo da tua vida. Falou: pelo que você faz para ganhar o teu sustento? Ele falou o seguinte: isso era comum naquele tempo, que esposas trabalharam, bem diferente de hoje, mas as esposas trabalharam, os maridos estudaram, mas eles viajaram para os grandes mercados para comprar e transportar a mercadoria. Depois que trouxeram a mercadoria, colocaram na lojinha, e as esposas se dedicaram mais para a venda. A viagem naquele tempo, a compra da mercadoria, organizar a loja, isso ia demorar 3 meses. E ele falou: para assim, eu faço. Viajo 3 meses por ano, compro a mercadoria, distribui a mercadoria na loja, e minha esposa, ela continua os outros 9 meses vendendo até que eu comece a viagem de novo. Aquele amigo dele que viajou falou para ele: olha, eu acho que eu tenho maneira muito mais fácil de você arrumar tudo que você precisa na tua vida sem fazer aquela viagem. Faz isso através de uma meditação. Fecha teus olhos um dia de manhã, pensa que você está saindo da tua cidade, ou o cocheiro está te levando, você está chegando em todos os lugares que você para no meio do caminho, chega até o teu destino, tudo na tua mente, tudo em uma meditação. Realmente vê tudo como os mínimos detalhes. Com todo o mindfulness possível, que se usa hoje essa terminologia. Se dedica para essa viagem. Compra todos os mercados, mas tudo na tua mente. Depois começa a embalar tudo, volta para a tua cidade, organiza a tua loja. Tudo isso aqui no máximo vai te demorar 1 hora, 2 horas na tua mente. Você vai fazer isso tudo muito rápido. Em vez de você viajar. O outro falou para ela: olha, eu te considero uma pessoa inteligente, mas o que você acabou de falar é uma besteira enorme.
Posso passar tudo isso aqui na minha mente, posso meditar sobre o assunto, mas eu preciso da mercadoria para vender. Eu preciso mercadoria tangível, alguma coisa prática. E com a meditação, eu não vou conseguir. Isso é um grande exemplo. Para estudar Kabbalah e meditar como se deve, aquelas, vamos dizer, aquelas realidades diferentes que nós conseguimos imaginar e vislumbrar na nossa mente, não adianta ter aquilo com o desenho na nossa mente e a gente não internalizar aquilo e viver aquela realidade. A Kabbalah é cheio de mundos diferentes do que nós, que são nada mais do que outras formas de interpretar quem que nós somos, qual que é a nossa missão, qual que é a nossa ligação com Deus, como que se melhorar, e assim diante, vários assuntos, nomes dos anjos, nomes dos mundos, e várias formas de combinar letras, assim diante, são todos assuntos da Kabbalah, mas se é somente para memorizar esses nomes, sem viver aquelas realidades, nós não entramos na Kabbalah. É a mesma coisa como alguém está querendo visitar a cidade do Paris. Tem duas maneiras. Ele pode pegar todas as mapas que tem, hoje é fácil pelo Google Map, ele tira todos os mapas junto a eles, ele vai saber como que o metrô funciona, como que os aviões chegam, as grandes ruas, os grandes museus, ele sabe tudo. Ele pode escrever, desenhar, está tudo com ele. Se ele não vai viajar, fazer a viagem na prática e viver a vida de alguém que está no Paris, ele não vai pegar a essência do assunto. O que ele tem é uma camada exterior, uma manifestação, ou seja, uma revelação exterior totalmente do assunto, sem ele se envolver, sem ele viver aquela realidade. A Kabbalah, que deve nos atrair, que aliás, agora tentando responder à pergunta, é aquela Kabbalah que está ligado com estudo. E esse estudo é um estudo que te leva para outros mundos. Você ganha um visto, apesar do coronavírus, você pode viajar para qualquer um desses mundos e realidades quando você quer, quando você decide. Você tem um convite aberto, te deixa entrar. Agora, quando você entra nesses mundos, você tem que viver a realidade daquele mundo. Ou seja, existem vários mundos elevados. Aliás, existem sem fim mundos. Quem estuda Kabbalah conhece. Cada um tem outro nome. Não vou cansar vocês com esses nomes, porque isso aqui não vai nos esclarecer mais. Mas cada um deles é uma outra proposta, é uma outra forma de interpretar o que é a nossa vida, quem que nós somos, qual que é a nossa capacidade ilimitada, que às vezes as pessoas não se dão conta quem que eles são, e assim diante. Quando entendemos essas realidades, não basta entender, nem se nós vamos depois escrever um grande livro como que é. Temos que viver aquela, temos que vivenciar e viver aquela realidade. E voltando agora para aquilo que era a minha educação, tanto meu pai da abençoada memória, como meu avô, como meus professores, como todos os membros praticamente da nossa família, somos pessoas que se dedica muito para esse estudo. E as meditações nossas são baseadas sobre esses estudos profundos que nós temos. Eu estou muito acostumado de ver meu pai na frente de uma janela, olhando fora, mas eu não estava olhando o que está acontecendo na rua. Ele estava numa meditação profunda, numa certa forma, vivendo essas realidades que ele estava construindo, vislumbrando na sua mente. Isso é muito parte da forma que eu fui educado. Além que provavelmente isso tem a ver muito com o meu DNA, eu tenho um certo liking com esses assuntos. É muito, ou seja, me dá muito sustento, ou seja, daqui a pouco eu vou me explicar melhor o que eu acho que a Kabbalah pode ajudar todo mundo, mas faz parte da minha realidade desde que eu me lembro. Eles eram pessoas pensadoras e isso que, assim que eu for, vamos dizer, foi treinado. É um privilégio, né? Poder vivenciar isso desde sempre, assim, né? De uma coisa que vem da família, né? Mas hoje em dia
tem muita gente que busca, né? Que busca, e eu acho que cada vez mais as pessoas estão em busca desse aumento de espiritualidade, desse aumento de tentar entender, né? Qual que é a nossa missão, o nosso tikkun, o que que a gente faz com isso, como evoluir enquanto ser humano. Então, eu acho que, de alguma maneira, esse é um tema que cada vez é mais forte, né, para todas as, independente, até às vezes a pessoa não tem nem religião, mas ela quer aumentar o entendimento dela sobre espiritualidade, né? Rabino, como que você acha que, assim, através da Cabala, você acha que a pessoa consegue aumentar o nível de intuição dela e de sentir realmente qual que é o propósito, qual que é o tikkun, né, o que que a gente está fazendo aqui? Como que se dá essa clareza maior, assim? É uma ótima pergunta. Para responder ela, é um pouco detalhado, mas vamos tentar responder apenas a pergunta. Existem vários motivos por que as pessoas buscam a Cabala. Eu acho, pessoalmente, que a grande busca que nós temos hoje pelo Cabala é para as nossas vidas fazerem sentido. Está todo mundo perdido nessa área. Com todas as grandes conquistas e avanços que nós temos da tecnologia e das ciências, eles apenas nos explicam como que as coisas funcionam. O que que nós sabemos hoje sobre a biologia? O que que nós sabemos sobre quantum física? E assim, em todos os outros estudos que tem, o mundo realmente ficou muito pequeno. Ficou algo que nós conseguimos, numa certa forma, dominar. É verdade que esse coronavírus nos pegou um pouco de surpresa. A gente já achou que nós somos donos desse mundo e veio esse vírus nos mostrou que nós não, realmente não tudo que nós conseguimos conquistar com essa facilidade que nós achamos. Mas o sentimento hoje do mundo é que é muito pequeno, nós sabemos muita informação. Hoje a quantidade de informação que qualquer um de nós tem acesso é muito mais daquilo que ele pode usar. E as coisas mudam, não somente anualmente, eles mudam semanalmente. Hoje, quando alguém entra na universidade, ele começa a estudar algo. Quando ele termina seus estudos, já não precisa mais daquilo. Ele tinha que estudar uma outra coisa. Ou seja, as coisas mudam rapidamente demais. Mas, ao mesmo tempo que entendemos tanto e sabemos tanta informação como tudo funciona, ainda existe uma grande pergunta. No inglês, essa pergunta é why? Por que tudo isso existe? O que está por trás disso? Tudo bem, sabemos como que as coisas funcionam, sabemos como prolongar a vida, sabemos muito. Hoje as pessoas vivem mais, vivem melhor, e uma grande conveniência, está tudo fácil de uma certa forma. Mas por dentro de nós a gente sente aquele vazio terrível. Por quê? Por que isso? Eu estou aqui para fazer o quê? Será que eu estou fazendo a diferença? E essa pergunta, quem que nós somos? O que se espera de nós? Que cada um de nós, no fundo, se ele tem aquela dignidade que o ser humano foi abençoado para ter, ele sente que se espera algo dele. No inglês se fala um free ride. Não é um free ride, não é um ride, ou seja, uma viagem que é de graça. Aqui tem algo que nós devemos entregar. E nós somos um pouco perdidos. Estou falando pouco, nós somos muito perdidos nesse sentido. E ao mais que o mundo está indo, essa busca está sendo mais e mais forte. O grande psicólogo, Dr. Viktor Frankl, muito conhecido com sua área de psicologia chamada logoterapia, a grande novidade dele era que a essência do ser humano, aquilo que ele chama no inglês, busca ou procura para sentido, para nossa vida fazer sentido, para meaning, para ter meaning na nossa vida. Ter meaning é algo muito essencial, ou seja, ele discutiu muito, como o conhecido Dr. Freud, que o Freud achou que nosso íntimo é nada mais do que um grande depósito de lixo, e o mais que nós vamos cavar, mais lixo que nós vamos encontrar.
o Viktor Frankl tinha uma outra ideia. A busca para sentido. Que nossas vidas têm que fazer sentido em algum lugar. Nós somos aqui por quê? Por que vale a pena todo esse esforço? E tudo que nós passamos na vida, por que realmente, o que está por trás? Sentimos que a gente está discutindo e gastando nossas vidas sempre como as coisas funcionam, sem saber por que eles funcionam. E essa palavra por quê, o tempo inteiro está buzinhando, não somente na nossa mente, não somente na nossa mente, isso vem do íntimo da nossa alma, que o tempo inteiro está lá. Olha, você está andando a tua vida, você está dirigindo a tua vida, está acordando de manhã, está trabalhando, até está se divertindo. Mas, o que está por trás disso? E o sentido, tem sempre, assim, ou pelo menos uma boa parte, talvez, tenha a ver também com estar a serviço, né? Porque quando a gente quando a gente é só um taker, né? E não um giver, talvez a vida fica um pouco sem sentido, né? Onde você até consegue ter as suas próprias realizações, mas se você não doa um pedaço do seu tempo, ou sei lá, do que for caro a você, parece que o nível de evolução ele é menor, né? Eu sei porque você, Rabino, né, tá sempre dando muito, a sua família também, eu conheço muito a sua filha, que tem um projeto social maravilhoso, e eu acho que, eu sinto que as pessoas que dão muito, elas têm elas veem um propósito e um sentido na vida muito mais forte, né? Isso faz sentido para o senhor? Como que você... Faz muito sentido. Ou seja, a etapa número 1 da Cabala é para nos dar sentido na vida e nos ensinar qual que é o sentido da nossa vida. Por quê? Cada um de nós tem a sua missão. Somos todos funcionários numa grande empresa e apesar que tem gente que perdeu o seu emprego nos últimos meses, mas aqui temos um emprego que você nunca perde. Desde o dia que você nasce até quando terminamos nosso trabalho no nosso mundo, nós somos empregados nessa firma de mudar e elevar o nosso mundo, que é a nossa missão. Mas dentro desse conceito de mudar o nosso mundo, elevar-nos, cada um de nós tem uma missão particular. E para poder entrar em sintonia com essa missão e não se enganar, precisamos da Cabala, porque a Cabala chega até o núcleo do assunto da forma mais profunda possível. Ou seja, a busca sentido, isso aqui é a base da Cabala, que as pessoas se interessam. Mas as pessoas podem se enganar. Eles podem pagar o preço barato demais para justificar o trajetório da sua vida sem realmente usar o seu máximo. Por isso, antes de mais nada agora, para poder responder a pergunta número 1, qual que é a nossa missão, devemos aprender quem que nós somos. E isso é uma pergunta-chave no Kabbalah. Porque as pessoas hoje mais do que nunca, todo mundo tem muita pena de si. Se considera muito, muito fraco. Não consigo. É uma palavra tão usada. Não consigo. E essa palavra não conseguir está usada errado. E agora vem a terceira história da noite. Uma vez o sagrado Baal Shem Tov, que ele era fundador do movimento hassídico, ele estava estudando com seus alunos. E na janela bateu uma pessoa que estava andando com uma carroça e cavalo, e eles caíram num buraco e o cavalo não conseguiu sair. Ele bateu na janela e falou para os alunos: saem, me ajudam, porque o cavalo não está conseguindo, não estou conseguindo sozinho. E eles falaram para não queriam interromper a aula, era muito interessante. Falaram para ele: nós não podemos. E ele gritou: vocês podem, vocês não querem. Tem uma grande diferença entre não poder e não querer. O grande mestre falou para eles: olha, a aula por dia já recebemos. Essa pessoa nos deu uma aula super profunda. Vamos
se concentrar e meditar sobre esse conceito. Será que nós não queremos ou nós não podemos? Será que nós não podemos ou não queremos? Vamos diferenciar entre os dois conceitos. A Kabbalah te ensina que cada um de nós foi criado na imagem e na semelhança do Deus. Nós somos muito mais fortes daquilo que nós imaginamos. Às vezes temos que chamar essas forças de nosso íntimo. Não são fáceis para revelar. Mas quando quando aprendemos como chamar essas forças do nosso íntimo, nós somos muito, muito forte e forte mesmo. O exemplo sobre isso, que não é bem uma história, mas tipo de metáfora, alguém estava correndo um perigo. E para ele se salvar, ele viu uma grande muralha e um pequeno buraco no meio desse muralha. Ele não achou que é possível ele passar por esse buraco, mas, já que o perigo era tão grande, ele conseguiu e ele entrou naquele buraco. Ele se tornou muito mais comprido do que ele sempre era. Quando o perigo passou, queriam tirar ele daquele buraco, era impossível. E o motivo é muito simples. Todos nós sabemos que na hora de um perigo, tem pessoas que levantam o automóvel ou fazem coisas que normalmente eles são incapazes, porque naquela hora a necessidade nos fez chamar mais força do íntimo da nossa alma e de repente sentimos força com abundância e conseguimos muito mais daquilo que a gente poderia imaginar que nós temos. A Kabbalah te coloca dentro dessa sintonia para você poder extrair mais forças do íntimo da tua alma, e quando você consegue isso, você percebe que a tua missão é muito a mais daquilo que você imaginou. E o mais importante, yes, we can. Aquelas palavras conhecidas. Sim, podemos. Devemos somente querer. E para fazer isso aqui, vamos entrar agora no terceiro assunto que a Kabbalah te oferece. Além daquilo que nós vimos, que uma pessoa tem aquela busca para sua vida fazer sentido, além daquilo que nós vimos que a Kabbalah te deixa entrar na fonte, na essência da alma, da onde nós podemos extrair forças adicionais para poder realizar a nossa missão, agora vem o fator número 3. Cada um de nós possui faculdades intelectuais com quais entendemos, aprendemos, até temos intuição, e depois temos as faculdades emocionais. Amar, odiar, e assim diante. Cada um de nós acha que ele é uma pessoa perfeita. Eu sou uma pessoa cheia de amor. Eu não tenho ódio dentro de mim. E assim diante, todas as outras emoções, eu não tenho inveja. Achamos que nós somos perfeitos. E se nós temos alguma dúvida, somente cada um de nós tem que ouvir o que nosso pai achou de nós. Provavelmente ele achou que nós somos mais do que perfeitos. Nós somos uma dádiva que Deus deu para nosso mundo. Mas quem estuda a Kabbalah, ele sabe que ele tem o tempo inteiro ter aquela introspeção para saber, será que ele realmente é uma pessoa boa ou é aquela pessoa boa que ama peixe? Isso significa o seguinte, tem muitas pessoas que eles vão para um restaurante e eles falam o seguinte, olha, eu amo peixe. Esse melhor prato, eu amo peixe. Mas na realidade eles não estão amando o peixe. Porque se eles iam amar o peixe, não iam matar o peixe e deixar ele no prato para eles comerem. Eles amam aquele gosto, aquele prazer que o peixe está dando para eles. Ou seja, um amor totalmente egocêntrico. Será que nós sabemos o que significa amar uma outra pessoa de verdade? Será que amamos com intensidade? Ou que é aquele amor que nos convém? E será que nós temos a capacidade de deixar uma outra pessoa nos amar? Muitos de nós podemos amar tudo, mas eu não preciso de nada. Isso aqui não é bem o conceito da Kabbalah. Você precisa de muito. Ou seja, uma pessoa o tempo inteiro tem que viver com uma introspeção para se melhorar. O segredo da Kabbalah é o seguinte. Enquanto todas as outras doutrinas vão pegar cada aspecto da nossa vida e vão detalhar aquilo, tentar ver o que eu devo fazer com o meu amor, o que eu devo fazer com aquilo, o que eu devo fazer com a inveja.
Kabbalah trata o assunto diferente. Ele te coloca num patamar bem mais elevado. Você entra numa outra realidade, onde que você percebe que tudo na tua vida precisa ser retificado. Mesmo aquilo que você achou que está bem, não está bom mais. Se exige isso de uma forma diferente, porque você se tornou uma outra pessoa. Você conseguiu internalizar uma realidade bem mais profunda. Você é até capaz de se aproximar com aquilo que nós chamamos hoje divino. Divindade, divino. Você consegue absorver aquilo, internalizar aquilo e se tornar uma pessoa realmente grande e humilde ao mesmo tempo. Ou seja, isso, todos esses fatores que eu falei da Kabbalah é sem mexer ainda com a parte da Kabbalah que mexe com a religião. A nossa religião, ela pode ser algo que ele é fatos. Você deve fazer aquilo, você não deve fazer diferente, e tem todos os 613 mandamentos que se encontram na Bíblia. Quem estuda sabe, existem 248 positivos e 365 negativos. Os proibitivos, em vez de negativos, são proibitivos. Agora, obviamente, nós não vamos passar aqui quem são esses 613, senão vamos precisar até amanhã cedo. Mas são cheios de leis. Deus, com sua infinita sabedoria, conseguiu controlar todo e qualquer aspecto da nossa vida, que ela tem que ser conforme a lei que se encontra na Bíblia. Ou seja, desde a manhã até a noite, nós somos ocupados de seguir leis. Mas isso ainda não nos envolve emocionalmente, nem intelectualmente, e nem desperta o nosso prazer ainda. A gente pode se tornar um verdadeiro robô, que simplesmente cumpre. Obedece. Mas para viver com aquilo, para realmente vivenciar aquilo, e ter prazer e satisfação, e perceber o que aquilo faz para nós, como que isso nos eleva, você precisa da Kabbalah. Ou seja, em suma, o que nós vimos aqui? Tem vários motivos porque pessoas buscam a Kabbalah. Alguns para sua vida fazer sentido. Eles buscam mais o sentido espiritual da Kabbalah, não tanto religioso. Eles querem uma vida espiritual. Ser mais altruísta, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa elevada, assim em diante. Muitos buscam a Kabbalah para saber quem que eles são. Porque se nós vamos apenas se basear sobre a psicologia que nós praticamos hoje, nós somos muito fracos. Uma grande pena. E muitos de nós pagamos horrores de dinheiro para visitar psicólogos e psicanalistas para realmente afirmar que nós somos cheios de problemas. Muitos problemas temos da nossa mãe, muitos das nossas sogras, assim em diante. No fim, nós não somos culpados, mas infelizmente somos seres coitados. Por isso, a gente vive com esse sentimento que não dá para esperar muito de nós. E muitos de nós vão falar, eu sou assim, o que você quer da minha vida? Eu estou fazendo, sou assim. Como se tivesse um defeito de produção. Mas o Kabbalah te ensina você muito mais daquilo que está falando. Você foi criado com a imagem de Deus. Por isso te cuida falar que você não pode. Você pode, mas você não quer. Você é um preguiçoso. Você não está afim de abaixar teu orgulho, eliminar teu ego e aprender, realmente aprender para receber e se deixar ser inspirado. Mas para ser inspirado você precisa ser humilde. Muitos de nós precisamos da Kabbalah para se aperfeiçoar. Porque a gente se engana. Se nós não vamos chegar para o nosso núcleo, para saber realmente onde que nós somos, porque segundo a Kabbalah você pode praticar atos bons e ser uma pessoa péssima. Você pode ser uma pessoa terrível por dentro. Você sente inveja, você sente ódio, mas mesmo assim, você decidiu para fazer um ato bom, não mudou a tua personalidade. Como você muda a tua personalidade? Isso você precisa da Kabbalah. E no fim, quem está interessado não somente usar a Kabbalah como algo espiritual, mas mais no sentido religioso, aqui toda a prática dele da religião se torna algo prazeroso, profundo, onde a pessoa pode declarar: eu estou ligado com Deus com todo o meu ser. Com todo o meu ser, eu estou apaixonado com Deus. É interessante como a Kabbalah não tem receio de usar palavras, eu sou apaixonado com Deus. Um amor profundo. Isso é a Kabbalah
para a maioria das pessoas. Agora, cada um de nós, ele tem que ver. Muitos de nós vão se encaixar em todos os quatro. Vão falar, tudo isso me interessa. Alguns vão falar, não me interessa número 1 e 2 e não 3 e 4. Mas não tem problema. Tem Kabbalah para cada um. E é interessante se entrarmos hoje no Rabino Google e olharmos como escrever a palavra Kabbalah, nós vamos encontrar uma variedade de opções que não tem fim. Ou com K, ou com C, ou com dois Bs, com um. No fim, dois Ls, um L. Tem tantas opções, porque cada um realmente tem a sua Kabbalah. O que ele busca, o que ele precisa. Mas, de qualquer forma, sempre é um autoaperfeiçoamento, de alguma maneira, né? Porque dificilmente a pessoa vai estudar Cabala e vai continuar com as mesmas ações ou até os mesmos pensamentos, né? De alguma forma, isso vai te trazendo todo dia algo, não é só novo, mas algo que te faz pensar antes, ou que te faz sentir diferente e que te faz ter vontade de melhorar, né? Então, essa coisa de ter a força, não só no momento de desespero, mas ter a força em todos os momentos, porque você se sente, de alguma maneira, empoderado, pela ligação divina e por conseguir ultrapassar o básico do dia a dia, acaba virando parte da vida mesmo, né? Quer dizer, no seu dia a dia você consegue se sentir, e não é empoderado e não humilde, é completamente diferente, né? Quanto mais empoderado, na verdade, mais humilde, né? Porque você sabe que você consegue, mas você não precisa mostrar, você não precisa falar, você simplesmente está conectado com essa força divina, né? Sim, mas esse autoaperfeiçoamento não é para ser mais. Uhum. É para ser menos. Perfeito isso. Você sabe, duas pessoas que estudaram Kabbalah se encontraram. E um falou para o outro, você sabe, eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu não estou conseguindo me tornar algo na vida. Eu estou querendo ser muito a mais daquilo que eu sou, mas não estou conseguindo. O estudo da Kabbalah não está me ajudando. E o outro lhe respondeu o seguinte: o que faço eu? Que a vida inteira eu estou trabalhando para ser menos e menos e não estou conseguindo. Depende muito do nosso objetivo. Na Kabbalah, quem quer menos é mais. E quem quer mais é menos. Perfeito. A humildade, a nossa alta perfeição para saber que realmente temos muito para conseguir. E a frase para o estudo da Kabbalah é tão profunda que diz o seguinte: o objetivo de toda sabedoria é para realmente chegar a uma conclusão que nós não sabemos nada. Estudamos para aprender que nós não sabemos. Por quê? É tão profundo o assunto que nós não sabemos. Mas, óbvio, é diferente ou não saber de alguém que estudou 10 ou 20 anos ou não saber de alguém que não começou. Aquele não sabe por outro motivo. Mas aquele que realmente estudou a vida, ele ainda percebe que não sabe, que ele tem aquela humildade. Ele sabe que ele está no início. Ele sabe que é ilimitado. Mas o que é importante no Kabbalah é respeitar e valorizar o trajetório, não o ponto final. A própria viagem. A jornada, né? A jornada que realmente é importante para nós. Perfeito. E dentro da vida prática, né? Como que você incorpora a Cabala, por exemplo, dentro das relações, dentro da questão de reatividade, dentro da questão de paciência, até sobre a meditação, né? Como que você utiliza ela no dia a dia para te transformar em alguém que consegue usar o mindfulness de uma maneira aonde você está sempre presente? Enfim, como que traz isso o mais para a vida prática possível? A vida prática de alguém que segue a Kabbalah e ele tem a humildade de aprender, ele está o tempo inteiro vivendo uma vida elevada. Não são momentos. Ou seja, tudo se encaixa na missão da vida da pessoa. E, além de tudo, eu ensino jovens
numa yeshiva, numa escola rabínica, e eles nunca entendem quando eu falo assim, eles querem um exemplo. E o exemplo é o seguinte, os jovens entendem muito sobre paixão. Eles gostam muito desse assunto. Alguém que está super apaixonado. Ele sabe que ele vai casar daqui 6 meses. O que acontece durante esses 6 meses? Ele trabalha, ele come, ele bebe, ele faz todas as funções que nem uma pessoa comum. Mas está tudo permeado. Começa a ideia que isso faz parte de um grande contexto. Tudo está ligado. Aonde que ele vai durante o dia? Ele tem que se esforçar no trabalho, porque ele tem que ganhar mais, porque ele tem que ter uma posição melhor, porque ele está apaixonado, é isso que ele está querendo entregar na vida dele, e assim diante. Ele tem que ter saúde, porque a saúde não é importante para ele, já é importante para o futuro da sua vida, assim diante. Ou seja, o conceito e a sua missão temporária naquela vida permeia, envolve todos os aspectos da sua vida. Se nós vamos usar aquilo como exemplo da nossa vida, se alguém tem uma missão, e essa missão é a guia, que está guiando a pessoa, que está levando ele para aquele sentido, todas as dificuldades que ele não se assusta, nem do coronavírus, nem do nada, porque ele sabe qual que é sua meta na vida. E ele consegue dar um jeitinho que tudo que lhe atrapalha, porque ele não se perde. Ele não vive numa confusão. Ele sabe o que ele tem que conseguir e ele sabe qual que é o objetivo final. Pessoas assim ganham uma grande força. Ele ganha uma força na vida. Ou seja, tudo que eles fazem tem uma certa intensidade. São pessoas normalmente muito amorosas. Eles amam a criação de Deus. Eles amam as pessoas. E amam as pessoas no sentido certo. Eles são dedicados para ajudar pessoas de uma forma verídica, sem segundas intenções. Eles podem amar a natureza. Não podem. Eles amam a natureza. Eles amam o animal. Eles amam tudo cheio de amor. E vivem uma vida muito intensa, com muito entusiasmo. São sempre pessoas alegres. Se alguém não tem alegria na vida dele, ele não entrou, não passou pelas portas da Cabala. Ele está por fora. Porque alguém que está com Deus, alguém que está com espiritualidade dentro dele, ele não tem problema. Ele vive com Deus, ele vive uma vida rica, ele sabe a missão dele, ele sabe que ele vai fazer, vai conseguir, porque ele quer. Já que ele está querendo, e quem quer pode, segundo a Cabala. Porque ele tem essa força. Pessoas assim, eles aparecem, eu vou falar a palavra, eles aparecem que nem os outros. Ou seja, não tem nada por fora que você olha para eles que eles são estranhos. Vocês não são pessoas que naqueles que moram numa caverna e ficam em meditação 24 horas por dia, que se afasta da realidade do nosso mundo. Bem ao contrário. São pessoas que vivem uma vida muito normal. Sabe conversar com as pessoas, sabe se ligar com pessoas, sabe amar as pessoas. Mas o tempo inteiro eles são ligados com sua espiritualidade e estão ligados com Deus, exercendo a sua missão. Agora, o exemplo sobre isso aqui na Cabala é interessante. A Cabala escolheu uma figura bíblica, José, o filho de Jacó, o terceiro dos nossos patriarcas, que ele se tornou o vice-rei na Bíblia. E ele era uma pessoa o Egito naquele tempo era os Estados Unidos de hoje. Aliás, eu não sei mais se precisa falar Estados Unidos ou China, mas era, vamos chamar, o superpower do tempo. E José, ele era o vice-rei. Imagina que trabalho que ele tinha. O próprio faraó falou para José, olha, você que vai dirigir o país. Somente deixa as pessoas achar que o nome rei fica para mim, mas você como vice-rei, você toca o barco, como se diz. E José assumiu. Mas em Cabala se fala que José, apesar de ser um vice-rei tão ocupado, ele era o homem mais ligado que nós temos na Bíblia. Porque ele conseguiu, do extremo da alma dele, ser totalmente conectado com Deus e depois ele conseguiu traduzir isso aqui, aquele que é mais prática e mais mundano, numa certa forma, mais ligado com o nosso mundo. Isso é o nosso objetivo. Ligar céu e a terra. Elevar a terra para o céu e abaixar o céu para a terra. E eles devem se juntar. Uma pessoa que tem os ensinamentos da Cabala
bem dentro dele, é uma pessoa espiritual, mas não vive uma vida espiritual que nem qualquer herege afastado da nossa realidade, ou vive uma vida da abnegação. Nada disso. É uma pessoa que sabe viver nosso mundo, mas ele vive de uma forma divina, ligado com sua ambição e ligado com aquilo que os ensinamentos da Kabbalah ensinam, saber a sua capacidade e o tempo inteiro nunca esquecer o que se espera dele. Não somente o que eu quero. O que querem de mim? Isso é a pergunta que a Kabbalah vem responder. Nossa, maravilhoso. Isso que você falou assim, é incrível. E é incrível você poder realmente poder compartilhar isso, né? Porque assim, se você vive no meio da caverna, você pode até estar super iluminado ou qualquer coisa nesse sentido, mas é muito difícil, porque no final das contas, eu acho que Deus quer que todos tenhamos a oportunidade de se elevar, né? E se a gente faz isso sozinho, a gente não consegue levar isso para adiante, né? E aí, enfim, eu acho que, por exemplo, agora até na época de Covid, né? Você vê, assim, todas as lives que estão acontecendo, acho que o acesso ao conhecimento, ele sempre existiu para quem buscou, mas hoje em dia ele é muito mais tangível e o tempo todo, se você quiser, você aprende sobre todos os assuntos com o Google, com as lives, com tudo. E eu acho que é um período muito rico de conhecimento, porque realmente leva todas as pessoas para uma mesma possibilidade, né? Porque você não tem que pagar, você não tem que, né? Você não é o rico, você não é o pobre, você tem acesso. Então, quem estiver em busca consegue realmente ter uma oportunidade de crescimento muito grande. E no final das contas, assim, quando eu penso, né, em evolução e tal, eu penso muito nessa coisa do compartilhar o conhecimento, né? De poder levar para as pessoas e as pessoas poderem estar mais ou menos na mesma vibração. Que eu acho que no final a coisa da energia e da energia dos pensamentos e o que a gente fala, o que a gente escuta e o que a gente pensa faz muita diferença, né? Em tempos difíceis, em tempos bons, em todos os momentos. Então, se a gente consegue ouvir coisas maravilhosas dessa e absorver um pouquinho disso, a gente muda a energia. E a energia acaba transformando todo o entorno, né? Exatamente. A grandeza da Kabbalah para nós, nesse sentido, que a Kabbalah é uma escada. Nós não precisamos subir de uma vez. É o contrário. Quem sobe de uma vez tem perigo de cair. Se sobe devagarzinho. Cada vez mais uma etapa. Better and better and even better. Isso que é o nosso assunto. Cada vez um pouco melhor. Até que a gente consegue se afirmar e vamos conseguir. Porque queremos. Vamos sempre lembrar disso. Queremos e vamos conseguir. Maravilhoso. Vou só fazer uma última pergunta de meditação, porque como o nosso público normalmente gosta de meditação, e daqui a pouco a gente já está na hora de terminar, porque o Instagram tem o período aí para a gente conseguir deixar salvo. Como que você faz a sua meditação no dia a dia? Que não é uma meditação de esvaziar a mente, né? É uma meditação mais de foco, né? Conta só um pouquinho assim da sua técnica. A meditação que nós praticamos, ela é mais ligada com aquilo que hoje, apesar que há certas diferenças, mas vamos se aproximar para o termo mais usado hoje, é mindfulness. Ou seja, tem várias maneiras como chegar para mindfulness. A maneira mais como usado agora, através da meditação, é esvaziar a mente, através de uma mantra, ou através do exercício, com isso deixamos nossa mente. Mas depois que a gente começa a praticar como segurar a mente somente num determinado assunto para muito tempo. A nossa forma é diferente, e bem diferente. Imagine que alguém vai para um museu, vai para a França, para Paris, para ver o Louvre. Ele vai estudar a arte que tem lá. Ele vê uma peça de arte que ele nunca viu na vida, ele fica totalmente envolvido. Naquele tempo, ele está com o máximo de concentração. Ele pode ficar uma meia hora olhando todos os detalhes. Ele esquece que ele está com fome. Ele esquece todas as outras preocupações dele. Ele está envolvido num assunto. Por quê?
O assunto lhe interessa. E ele conseguiu visualizar aquele assunto, tornar ele o foco da sua vida naquela hora. Isso que me importa agora. E já que isso importa para ele estar dando para ele ter prazer, ele fica totalmente envolvido. Nosso estudo funciona da seguinte maneira. A gente pega uma parte da Cabala, estuda ela e estuda bem. Começa a entender ela com todos os detalhes. Depois começa a criar uma imagem na nossa cabeça. Uma imagem de 3D, 3 dimensões. Ou seja, não somente assim, foto rápido. Começamos a ver o assunto como seu interior. Isso é o mais íntimo que tem. Queremos vislumbrar aquilo. A gente começa a se aprofundar. Mas na medida que a gente se aprofunda naquilo, todos os outros assuntos não nos atrapalham mais. Porque o assunto desperta tanto interesse e prazer em nós, que a gente se envolve naquilo. Na medida que a gente se envolve, vamos mais profundo no assunto. Vamos mais profundo. E essa meditação depois, a gente chega no núcleo do assunto. Da origem do assunto. Por exemplo, vamos pegar um exemplo típico como seria uma meditação que as pessoas realmente se dedicam. Uma pessoa sai de manhã, ele vê um campo muito bonito, ele vê a natureza, ondas do mar. Ele começa a pensar como que são grandes e numerosas as criaturas de Deus. Ele começa a pensar como Deus criou tudo. E criou tudo ex nihilo, não tinha matéria-prima nenhuma. Deus falou e construiu o mundo assim. Ele começa a se aprofundar naquilo. Mais que ele se aprofunda naquilo, ele consegue, de uma certa forma, criar um certo contato como criador do mundo, através da natureza. Obviamente, eu falei isso aqui em 30 segundos da meditação, isso ia demorar muito mais. Uma pessoa pode olhar no mundo e achar que é ele mesmo que é responsável para criar aquilo, ou que é o governo dele, eu não sei o que mais ele pode pensar. Mas alguém que se aprofunda realmente está querendo entender a origem de tudo que nós temos, ele se aproxima para Deus. Vamos dizer que isso é o objetivo da sua meditação. Na medida que ele entra em todos os detalhes desse assunto, e se aprofunda, e vislumbra que na sua cabeça ele tem imagem daquilo, ele sai fora de todos os assuntos mundanos das suas preocupações, e ele entra numa realidade diferente. Deus e o mundo, a ligação de Deus com o nosso mundo. Obviamente eu estou levando isso aqui agora no sentido religioso. E com isso ele cria um outro elo com Deus, uma outra ligação. Não é tão importante nessa hora bater na cabeça com forma para tirar outros assuntos. Da mesma forma, quando cada um de nós se envolve em algo que é muito prazeroso na nossa vida, não precisa dar para eles grandes exercícios para ele se concentrar naquilo. Não, ele já está concentrado porque aquilo realmente lhe interessa. Nós criamos interesse, vínculo, interesse e dedicação e entusiasmo com aquilo que nós entendemos, de tal forma que nossa mente deve ser totalmente permeada com aquilo. Isso que nos interessa. E depois usamos aquela meditação para melhorar nossos hábitos, que precisam ser melhorados, para viver uma outra realidade, para exigir de nós mais, e para aqueles que normalmente é o comum entre os círculos religiosos, eles vão depois rezar uma reza totalmente diferente. A conversa que eles vão ter com Deus vai ser uma conversa muito mais íntima, porque eles criaram um vínculo individual em suas mentes com Deus. Isso é a meditação que corresponde com nossa linha, que é mais ou menos a linha da Cabala. Nós não praticamos, ou seja, para chegar nessas meditações, não é comum praticar outros métodos juntos. Apesar que eu sei que existem vários livros que realmente combinam. Por exemplo, combinam meditação e respiração, controle da respiração, com meditação do Cabala. Existem vários livros sobre o assunto, mas confesso que eu não tenho muita prática nesses outros métodos. A única prática que eu tenho é aquele que eles ensinaram. Estuda, entende bem e não te engana. Recebe a energia daquilo que está escrito. Ali tem uma energia. Não somente entende o assunto de uma forma superficial. Aprende, repete algumas vezes, até que você entende todas as nuances, todas as palavras que tem. Depois, começa a internalizar aquilo.
se integra no assunto e começa a internalizar. Na hora que aquilo vai se tornar parte de você, começa a viver aquela realidade. Primeira coisa, começa a imaginar como que é essa realidade. Depois, da forma que você vai imaginando, pensando muito mais, você vai começar a viver aquela realidade. E depois, você está empolgado. Eu vou ter que te cortar, tá maravilhoso, mas a gente, senão a gente não vai conseguir se despedir, nem eu vou conseguir te agradecer, porque agora vai acabar. O assunto foi incrível, a gente pode até fazer de novo, foi assim, maravilhoso, acho que super inspirador para todo mundo. Agradeço. Foi muito Agradeço, senhor. bom. Foi useful, como você disse. Tem uma certa utilidade naquilo que eu falei. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês. Saúde e alegria para todos nós. Agradeço muito e depois eu vou pedir para ele umas indicações de leitura e vou passar, vou colocar aqui no Instagram. Gente, muito obrigada pela Obrigado, presença. Miguel. Uma boa noite. Muito obrigada, Rabino. Boa noite. Obrigada. Boa noite.